relato histórico contém, dos mais variados povos e autores, e das mais variadas épocas, relatos de répteis extraordinários, geralmente chamados nesses relatos de dragões. A similaridade dos relatos desses répteis em todas as culturas antigas do mundo, tal como o dilúvio, evidencia que de fato esses povos mantiveram contato com muitas espécies de animais que, desde 1842, pelo biólogo Richard Owen, conhecemos pela nomenclatura dinossauro. Primeiro relato. Há uma antiga história mesopotâmica que diz que o herói sumério Gilgamesh, que certamente viveu em meados de 2300 a.C., enquanto cortava cedros numa floresta, encontrou um dragão e o matou. No épico de Gilgamesh, esse ser é chamado Umbaba. Está escrito em sua epopeia: eu, Gilgamesh, irei encontrar essa criatura de quem tanto se fala, cuja fama se espalhou pelo mundo. Vou derrotá-lo na floresta dos cedros e mostrar a força do Siri de Uruk. O mundo inteiro saberá disso. Eu me comprometo a levar a cabo este empreendimento, subir a montanha, abater o cedro e deixar para trás um nome ilustre e duradouro. Segundo relato. A Bíblia relata que durante a época de Jó, cujo deve ter sido a mesma época de Gilgamesh, haviam dois grandes animais que, ao analisarmos suas descrições, dão a entender de se tratarem de alguma espécie de grande dinossauro herbívoro, como os grandes saurópodes ou ceratopsídeos, e alguma espécie de grande crocodiliano ou elasmossauro. São eles Behemoth e Leviatã. Jó, capítulo 40, versículos 15 a 32. Veja o Behemoth, fui eu que o criei, como criei você. Ele come grama como faz o boi. Veja a força de suas ancas, o vigor do seu ventre musculoso, quando ergue a cauda como o cedro, trançando os tendões de suas coxas. Seus ossos são como tubos de bronze, e sua carcaça parece feita de barras de ferro. Ele é a obra-prima de Deus, e somente o seu Criador pode ameaçá-lo com a espada. Deus lhe proíbe a região das montanhas, onde as feras se divertem. Ele se deita debaixo do lótus e se esconde entre os juncos do pântano. O lótus o cobre de sombra e os salgueiros da torrente o envolvem. Ainda que o rio transborde, ele não se assusta. Ao contrário, fica tranquilo, mesmo que o Jordão faça espuma em sua boca. Quem poderá agarrá-lo pela frente ou perfurar suas narinas com um gancho? Por acaso você é capaz de pescar o Leviatã com um anzol e amarrar-lhe a língua com uma corda? Você é capaz de furar as narinas dele com um junco e perfurar sua mandíbula com um gancho? Será que ele viria até você com muitas súplicas, ou lhe falaria com ternura? Será que faria uma aliança com você, para você fazer dele o seu criado perpétuo? Você brincará com ele como se fosse um pássaro, ou você o amarrará para suas filhas? Será que os pescadores o negociarão, ou os negociantes o dividirão entre si? Poderá você crivar a pele dele com dardos ou a cabeça com arpão de pesca? Experimente colocar a mão em cima dele. Você se lembrará da luta e nunca mais repetirá isso. O livro de Jó descreve Behemoth precisamente. Era um animal herbívoro que comia como boi e, portanto, pastava. Behemoth tinha muita força nas ancas, ventre musculoso e erguia sua cauda como um cedro. Alguns afirmam que se trataria, na verdade, de um hipopótamo, mas essa afirmação está completamente equivocada. O hipopótamo não se alimenta como o boi, já que este se alimenta nas margens dos rios ou pântanos, e não em pastos. O hipopótamo também não tem muita força nas ancas, já que não tem capacidade de ao menos levantar-se sobre somente as patas traseiras. Quanto aos músculos do ventre, estes geralmente auxiliam os animais na locomoção e respiração, principalmente os répteis. Porém, nenhum animal atualmente vivo pode ser descrito com uma musculatura poderosa no ventre. Apenas alguns animais do registro fóssil, entre eles os grandes saurópodes. Behemoth tinha vigor em seu ventre. Todavia, o que claramente aponta que não se trata de um hipopótamo é que ele erguia a cauda como cedro, já que o cedro é uma árvore de tronco grosso e um hipopótamo possui uma pequena e fina cauda. Behemoth tinha ossos grossos e resistentes, como o ferro e o bronze. Essas descrições apontam que, de fato, o livro esteja se referindo aos grandes saurópodes, como foram o argentinossauro, o titanossauro, o braquiosauro e muitos outros espécimes.
mas também pode estar se referindo aos ceratopsídeos, como o Triceratops ou o Torossauro. Quando a escritura diz que Behemoth comia como boi, indica que ele preferia comer vegetação terrestre e, por conseguinte, indicando também se tratar de um animal com certa facilidade de levar a boca ao chão. Os saurópodes, por outro lado, por terem tido longos pescoços, certamente preferiam comer a vegetação das árvores, já que seria mais confortável do que inclinar seus pescoços para o chão. Os ceratopsídeos, répteis que alcançavam dimensões de tamanho e peso similares às dos atuais elefantes, com certeza tinham mais facilidade de se alimentar de vegetação terrestre, logo com certeza preferiam, como faz o boi. Quanto às descrições de Leviatã, estas são um pouco menos precisas, mas sabe-se que era um animal marinho, poderoso, de pele resistente e certamente dentes afiados. Desse modo, as descrições de Leviatã se encaixam com alguma espécie de grande animal marinho extinto, como os elasmossauros, mosassauros, megalodontes e até mesmo um gênero de baleia nomeado Leviatã, com dentes de até 36 centímetros. Todos esses animais podiam ultrapassar facilmente 10 metros de comprimento e 10 toneladas de peso. Entre esses citados, os maiores espécimes foram os megalodontes, grandes tubarões que podiam medir até 18 metros e pesar cerca de 60 toneladas. Já no caso de interpretar Leviatã como crocodilo, seria, portanto, alguma espécie de grande crocodiliano marinho já extinto. De fato, há evidências de que o grande gênero de crocodilo Deinosuchus se alimentava de tartarugas marinhas, então logo vivia em ambiente marinho. Houveram várias outras espécies de crocodilianos gigantes no passado, mas muitos destes viveram em água doce e não no mar, o que diminui as possibilidades de Leviatã ter sido um crocodilo. Relato 3. Os egípcios tinham uma lenda sobre o dragão Akeku, um dragão que vivia em campos remotos do Egito, principalmente nas áreas afastadas do deserto, ao lado do Vale do Nilo. Pela descrição de Akeku, esse dragão pode ter sido, na verdade, um iguanodonte, espécie que habitou na África, Europa e América do Norte. Relato 4. Antigos contos chineses falam de uma família que mantinha dragões em cativeiro. Além disso, alguns contos também dizem que os reis chineses usavam dragões para puxarem suas carruagens. Relato 5. Os antigos incas possuíam uma misteriosa terra na qual chamavam Amaruca, de onde vem a real origem do nome do continente América, que significa Terra das Grandes Serpentes. Os incas poderiam estar se referindo, assim como com o uso da nomenclatura dragão, a grandes répteis como os dinossauros, não necessariamente serpentes, mas de fato nas florestas tropicais da América do Sul houve uma grande espécie de serpente chamada Titanoboa, que podia alcançar cerca de 13 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Relato 6. Os indígenas brasileiros possuem uma lenda chamada de Boitatá, uma grande serpente de fogo que protege a floresta.